Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Euler, com curso de grego advindo pelo Instituto Bíblico Teológico Elohim. Hoje será a sua primeira aula, a sua primeira videoaula, e vocês podem, claro, visualizar, rever o vídeo quantas vezes vocês quiserem até dominar o assunto. Para nós aprendermos a língua grega, se faz necessário conhecer, lógico, o seu alfabeto e fazer assim um paralelo com o alfabeto da língua portuguesa, ou seja, o nosso alfabeto. Portanto, vamos aqui para a lousa. Nós temos aqui no alfabeto grego a letra alfa, alfa, beta, gama, delta, epsilon e o zeta. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Depois nós temos eta, beta, iota, kappa, lambda, mu. Nós temos nu, sir, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, si e o ômega, ou ômega, como alguns chamam. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 letras do alfabeto grego. Vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, beta, iota, kappa, lambda, mi, nu, si, omicron, pi, rho, sigma, tau. Y, phi, rhi, si, ômega, ou ômega. Para fazermos um paralelo para a língua portuguesa, se faz necessário conhecer algumas questões importantes. No nosso curso, claro, você vai aprender que, além de ver o formato da letra, você tem que conhecer o nome da letra. E é no nome da letra que, na primeira delas, que se observa o paralelo para o nosso idioma, ou seja, o português. Vamos lá. Alfa. Alfa ou alfa, essa é a melhor tradução. Alfa se escreve alfa. Alfa. O alfa começa com a letra A. Se for fazer um paralelo com a língua portuguesa. Então, o alfa corresponde ao A. Vamos usar outra letra, o beta. Beta. Beta corresponde, olha só. Se o alfa corresponde à letra A, o beta corresponde à letra B para o português. Viu como algumas letras do alfabeto é quase parecidas com o nosso alfabeto? Interessante, né? Depois nós temos o gama. Gama. Gama corresponde, essa letra aqui é um pouco diferenciada, claro, mas o nome dela, gama, corresponde ao nosso G para a língua portuguesa. Fique ciente disso. Então, gama corresponde ao nosso G, não com o som de J, como na palavra geladeira, mas com o som de G duro, como na palavra gato. Muito importante isso. Depois do gama nós temos o delta.
delta. Delta. Delta corresponde ao nosso D. Olha a expressão. Delta, delta. Então, corresponde ao nosso D. Viu como é simples? Aqui nós temos o epsilon. Epsilon. O nome dessa letra? Epsilon. 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 Então, corresponde à letra E para o português. Um E, um tom alto e breve. Aqui é o zeta, 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 zeta. Vamos dessa letra de zeta. Corresponde, zeta, zeta. Corresponde ao nosso D e ao nosso S ou DZ, que já você vai compreender porque esse som é o do zeta, é um som biconsonatal. Reúne duas letras para formar o zeta. Depois nós temos o eta, 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 eta. Eta, só os primeiros sons dela, eta, 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 corresponde ao nosso E longo. Então, o eta corresponde ao nosso E longo. Depois nós temos o feta, 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 feta. Feta corresponde, é uma pronúncia gutural, ela é da gutura e ela é aspirada, então é feta, feta. É um som de tipo de um F gutural, ou um TH gutural, o qual também vocês vão compreender perfeitamente. Depois nós temos a letra iota. 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 Iota, muito simples, corresponde equivalente ao nosso I para o português. Depois nós temos o capa. 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 O capa também corresponde ao nosso K para o nosso idioma. Depois nós temos lambda. 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 O lambda corresponde ao nosso L para o português. Depois do lambda nós temos o mu. Mu. O mu corresponde ao nosso N para o português. Depois do mu nós temos o nu. Nu. Se o mu corresponde ao M, o nu corresponde ao nosso N. Fique bem atento a essas características e essas dicas que eu estou dando. Depois nós temos o si. Si. Si corresponde ao nosso CS, foneticamente falando, mas representado pela letra X do nosso idioma. Mas não com um som de xícara, mas com um som de táxi. Por isso que é o nome XI. CS ou KS foneticamente, em relação à fonética do português, que é o X. Então, si é um som de KS ou CS. Depois nós temos Omicron. 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 Omicron corresponde ao nosso O. Nosso O. Depois do Omicron nós temos um Pi. O Pi corresponde simplesmente ao nosso P. Né? Pi corresponde ao nosso P. O Rho, lógico, que corresponde ao nosso R. Então, o Rho corresponde ao nosso R. Depois nós temos o sigma. 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 Sigma corresponde ao nosso S para o nosso idioma, ou seja, a língua portuguesa. Muito simples, né? Depois nós temos o tau. Tau.
tal corresponde ao nosso ter. Depois nós temos o Y. Y. Depois nós temos o F. F. Depois do F nós temos o Re. Re. Gutural também. Re. Re. Responde ao nosso Re. Re. Depois do Re nós temos o Psi. Psi. E depois do Psi nós temos o nosso Omega. Omega. Portanto, o tal corresponde ao nosso ter, o Y corresponde ao nosso Y, né? O Φ corresponde ao nosso F, o Re corresponde ao nosso CH ou K mais o H com um som aspirado, uma letra aspirada, ou seja, uma letra aspirada é soprada, tá bom? O CH. O Psi corresponde ao nosso PS e o Omega corresponde ao nosso O. O, longo, tá? Importante aqui. Então, o nome dessas letras é dessa forma, tá? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, beta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, re, psi, omega. Sabendo disso, nós temos que saber realmente o nome das letras, aqui a grafia dela no grego e a correspondente dela, ou seja, o nome dela ao lado. Agora, vamos apagar o nome dela. Claro que vocês podem ler isso aqui tranquilamente, tá? Repetir o vídeo e saber como é que pronuncia, tá bom? Tem que observar que se faz necessário conhecer o nome da letra. Se não conhecer o nome da letra, fica muito difícil o seu aprendizado. Então, além de decorar o formato dela, a grafia dela, como ela é grafada, se entende também o nome da letra. Tem que conhecer a grafia e o nome dela. E também agora a sua correspondente em nosso idioma. Eu falei de forma breve, o alfa começa com a letra A, não foi? Então, por português, vai o A por português. Se aqui, abaixo do alfa tem um beta, beta começa com qual letra, gente? Com B. Então a gente vai B para o português. Depois do beta nós temos o gama. O gama a gente escreve como? Se fosse no português, o G. Então corresponde ao nosso G. Depois do gama nós temos o delta. O delta corresponde ao nosso D. D. Depois do delta nós temos o epsilon, corresponde ao nosso E. Eu vou colocar um tracinho aqui em cima. Não, eu vou tirar esse tracinho que eu vou colocar em outros lugares, tá? Então, o E aqui, o epsilon, corresponde ao nosso E breve, para a língua portuguesa, claro. Depois do epsilon temos o zeta. O zeta corresponde ao nosso Z, mas com som de D, S ou D, Z. Tá bom? Beleza? Corresponde ao nosso Z, mas com som biconsonantal. Por isso que é zeta, zeta, zeta. Ok? Depois nós temos o eta. Eta corresponde ao nosso E. Vou colocar um sinal aqui na frente, em cima dele, tá bom? Vou marcar ali, para indicar que é um E longo. É um E longo. A duração desse eta é maior do que o epsilon. Em vez de ser epsilon, aqui é com um som mais breve, aqui é eta, com um som mais demorado, mais longo, ok? Vocês vão aprender, claro, o que é vogal breve, uma vogal que é breve, uma vogal que é longa, e vogal fechadas e abertas.
ok? O feta tem um som, como falei, aspirado, corresponde em letra ao nosso TH do português, mas ficou tipo um som de TH através de sua língua. Coloca a língua entre os dentes e pronuncia feta, feta. Dá uma ideia de um feta, né? Tipo um feta. Tranquilo, você pode pronunciar como feta ou feta. Fique tranquilo. Depois nós temos o iota. O iota corresponde ao nosso I para o português, né? Corresponde ao nosso I. Importante isso, né? Simples. O capa começa com qual letra? Com K, então corresponde ao nosso K. O português. O lambda começa com qual letra, gente? Com L. Então corresponde ao nosso L do português. O mu começa com qual letra? Com M. Então corresponde ao N do português. O ni corresponde a qual letra? Corresponde ao nu. Corresponde ao N para o nosso idioma. Depois vem o psi. O psi corresponde ao nosso X, tá? Mas com som de CS ou KS. Lembre-se da palavra táxi. Táxi. Aonde o X vai no final, mas não vai o som não é de chá. E sim o som é de xi. É um som biconsonantal. Reúne o som CS ou KS. Ok, gente? Aqui é um K, tá? Nosso K. S. Então, táxi, se lembre, táxi é o som dessa letrinha que tem aqui, que corresponde ao nosso X, tá? Depois do psi, eu tenho o ômicron. O ômicron corresponde ao O, para o português, um O breve. O pi simplesmente corresponde ao nosso P para o português. Nosso P, ok? O rho corresponde ao nosso R. Tá, gente? O rho corresponde ao nosso R. O sigma corresponde ao nosso S. Ok? Lembrando que nós temos sigma fechado, quando é começo de palavras, e no meio. No final delas, nós temos esse sigma aqui, ó. Um sigma mais aberto. Tá? Sigma fechado, começo de palavra ao meio, e no final dela, sigma aberto. Depois do sigma, nós temos o tau. O tau corresponde ao nosso T, para o português. O y corresponde ao nosso Y, para o português. O Φ corresponde ao nosso F. Viu como é simples? O Re, uma letra altamente cultural, pronuncia Re, corresponde ao nosso CH, ou o nosso K, o H. Tá bom? Depois nós temos o psi. Psi corresponde ao nosso P, ao nosso PS, psi. E o ômega corresponde ao nosso O, com tração aqui em cima, vou colocar um O longo. É ômega. O ômega, a fonética sobre ele, a pronúncia sobre ele, é 2 vezes maior do que o ômicron. Na verdade, o ômega é a evolução do ômicron. O epsilon é a evolução para o eta. Ou seja, o eta é a evolução do epsilon, assim como o ômega é a evolução do ômicron. Muito importante essas dicas que eu estou dando para vocês. Então, que o nosso alfabeto grego corresponde para a língua portuguesa. Tá? Lembrando que nós temos também aquilo que chamamos de vogais abertas. Tá? Vogais abertas. Em relação às vogais, nós temos 7 vogais e 17 consoantes. Vou colocar o número 7 aqui. 7 vogais. Na questão das vogais abertas e fechadas, abertas nós temos 5 vogais abertas. Das 7 vogais, nós temos 5 vogais abertas e 2 fechadas. Quais são as vogais abertas?
As vogais abertas, que são 5 vogais abertas, nós temos ali o alfa, o épsilon, o eta, o ômicron e o ômega, ou ômega. Então, 5 vogais abertas. E as duas que sobram, que é o iota e o y, chamamos de vogais fechadas. Iota e o y, chamamos isso de vogais fechadas. Tá? Então, as classificações entre vogais abertas e fechadas, nós temos aí, em relação às vogais, 7. 5 abertas e 2 fechadas. Lembrando que a vogal fechada é uma semivogal. Tá? As 2 vogais fechadas, que é o iota e o y, são semivogais. As 5, alfa, épsilon, eta, ômicron e ômega, que são vogais abertas, nós temos 5 na classificação. Uma outra classificação que existe também é vogais breves e vogais longas. Vogais breves e longas. Tá? Isso aqui é simples aqui. Vogais breves, o som dela é bem breve. E vogais longas, o som dela é bem longo, ou seja, mais demorado. Nós temos 2 vogais breves. Nós temos uma vogal breve, o épsilon, que é uma vogal breve, tá? Uma vogal curta, a pronúncia dela é bem rápida. Tá? Nós temos o épsilon e depois nós temos o ômicron como vogais breves. São só as 2 vogais breves. E também nós temos 2 vogais longas. O eta é uma vogal longa. Eta, ou seja, a pronúncia sobre ela é maior do que o épsilon. O eta vale em som 2 vezes maior do que o épsilon. Depois nós temos o ômega. E também o ômega, a evolução do ômicron. E a pronúncia sobre ele, ou seja, a fonética, tá? Passa mais tempo, o som nele passa muito mais tempo do que o ômicron. Então, o que vai 2 vezes o som do ômicron? Ômega, ômega, ômega. Ok? Então, nas classificações das vogais, nós temos 7 vogais ao total, 5 vogais abertas e 2 fechadas. As 5 vogais abertas são alfa, épsilon, eta, ômicron e ômega. E 2 vogais fechadas, que são o y, o iota e o y. Em vogais breves e longas, nós temos praticamente 4, né? 2 vogais breves, que é o épsilon e o ômicron, e 2 vogais longas, que é o eta e o ômega. Em relação às vogais, nós temos todo esse paralelo. Uma outra classificação que nós temos é a classificação também das consoantes. Vou apagar mais aqui para ter mais espaço. Das consoantes. Nós temos 17 consoantes, ok? Nós temos as consoantes que chamamos de oclusivas. Oclusivas. São oclusivas, né? Oclusivas. Ele advém pela sua oclusão, então uma classificação sobre ela. E nós temos as oclusivas, as 3 divisões que nós temos dentro das oclusivas. Nós temos as oclusivas que são labiais. Nas labiais nós temos o pi, o beta e o fi. Depois nós temos as guturais. Guturais. Nas guturais nós temos o kappa, o gama e o kri. Kappa, gama e kri. Depois nós temos as dentais, classificadas como dentais.
dentais. Adentais, nós temos o tal, o delta e o theta. Tal, delta e o theta. São as classificações das labiais, guturais e dentais. Tá? Labiais, guturais e dentais. Dentro dessas classificações, também nós temos as vogais mudas ou surdas, sonoras e aspiradas. Tá? Ou melhor dizendo, as consoantes mudas, sonoras e aspiradas. Quais são as consoantes mudas? São as consoantes desta coluna aqui. São chamadas de consoantes mudas. Tá? Consoantes mudas. Consoantes mudas. Simples assim. Então, as consoantes mudas, que é uma outra classificação, nós temos o pi, o kappa e o tal. Depois nós temos as consoantes sonoras, que tem algum tipo de som. Nós temos a segunda, que é o beta, o gama e o delta. E nas consoantes aspiradas, nós temos o fi, esquece, fi, eu sopro. O que é aspiração? É pneuma, quer dizer sopro. Pneuma, ou pneumata, os sopros. Pneuma, sopro. Então, quando eu pronuncio fi, eu tipo sopro. Fi. Então, se chama, ou chamamos, aspiradas. O fi, depois nós temos o kappa, ou melhor dizendo, o cri é gutural. Eu pronuncio ela, cri. Então, o cri é uma consoante aspirada. E o theta. Então, 3 consoantes aspiradas. O fi, o cri e o theta. 3 consoantes sonoras. O beta, o gama e o delta. E 3 consoantes mudas. Pi, kappa e o tal. Muito simples, bem rápido, para que nós possamos compreender perfeitamente essas classificações. Então nós temos, olha só, aqui nós temos 3, 6, 9 consoantes. Depois dessas classificações que temos, né, nós temos também aquilo que chamamos consoantes líquidas. Das consoantes líquidas, nós temos o lambda e o rho. Lambda e o rho é classificado como consoantes líquidas. Depois das consoantes líquidas, nós temos as sibilantes. Sibilantes. Nas sibilantes, eu tenho somente o sigma. O sigma é uma sibilante. Alguns gramáticos dizem também que o si, zeta, si e o zeta e também o psi é classificado como uma consoante sibilante porque na sua composição morfológica ela é utilizada com sigma. Tá? Para eu construir o psi, psi é o som de KS, eu tenho que ter praticamente o kappa, que é uma letra, e o sigma. O kappa junto com o sigma, ou seja, uma gutural junto com uma sibilante, eu formo o psi. Para eu ter um zeta, eu tenho que ter o delta, zeta, o delta, mais uma sibilante, tá? Sibilante, ou seja, uma dental mais uma sibilante. Quando eu tenho uma dental mais a sibilante, eu tenho o zeta. Para que eu tenho um psi, eu tenho que ter
o P mais uma sibilante. Tá? O PIR mais uma sibilante. O PIR representando a labial sibilante, eu tenho o psi. Então, alguns gramáticos chegam a dizer que sibilantes nós temos praticamente 4. O sigma, o xi, o zeta e o psi. Ok? Classificações. Também existe uma classificação dessas consoantes chamada consoantes duplas, de duas consoantes reunidas em uma só letra. Então a equivalência dessas letras, morfologicamente, equivale às duas consoantes, que futuramente você vai saber dessa classificação. Uma outra classificação que temos é chamado as consoantes nasais. Consoantes nasais, nós temos praticamente 3. Você vai saber sobre isso. Nós temos o mu e o nu. O mu e o nu são consoantes nasais, porque ao pronunciá-las, as fosas nasais estão em evidências. Nós temos também o gama, mais chamado de gama nasal. Vou colocar aqui o gama nasal. Por quê? Existe uma regra na língua grega, que quando o gama é precedido pelas guturais, kappa, gama, re, o gama soa como N. Vocês vão aprender como é o gama nasal. Então, quando tem um gama com outro gama, que é uma gutural, isso aqui vira um N. Quando eu tenho um gama e o kappa, isso aqui vira um N. Quando eu tenho um gama e o re, isso aqui vira um N. Então, classificado como nasais, o gama também. Porque nós temos o mu, o ni e o gama, chamado gama nasal. Estas são as classificações que temos dentro do alfabeto da língua grega, para que você possa aprender perfeitamente. E na próxima aula, você vai aprender muito mais em relação a algumas coisas importantes da língua grega que se faz necessário aprender para poder nós pronunciarmos. Praticamente, o que acabamos de trabalhar aqui foi no alfabeto de nosso idioma. Ou seja, agora, claro que é o nosso idioma, e vamos estudar aqui para frente, que é o alfabeto grego. Το hellenico, hellenicos alfabeton. Então nós temos το hellenico alfabeton. Então, hellenico alfabeton, ou seja, o alfabeto grego. O alfabeto grego. Simples assim. Para nós lermos esta frase, se faz necessário conhecer de regras gramaticais em relação à fonética e também de regras gramaticais em relação, praticamente, a muita coisa da língua grega. O alfabeto, você deve repeti-los, escrevê-los, pegue um papel e comece a escrever letra por letra, 2 linhas, se quiser 3 ou 4, melhor ainda, para você saber como é que funciona a escrita do alfabeto grego. Na próxima aula teremos algo muito interessante para você que está aprendendo a língua grega.